Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui esta noite, mais uma vez, né? Demos o pontapé inicial no nosso processo de conhecimento e amor a São José. E pela graça de Deus estamos aqui em mais uma sexta. Espero que vocês tenham passado uma semana muito bem. Falar que a semana muito bem não quer dizer que deu tudo certo, né? Mas saber que a graça de Deus nos acompanha. Essa noite nós temos a graça de ter conosco a Rádio Nova Aliança, que nos está está transmitindo este encontro aqui na paróquia São José Operário Nasa Norte, tanto pela rádio 103.3, agora eu não lembro se é AM ou FM, e também pelo canal da Rádio Nova Aliança no YouTube. Então você que nos acompanha ao vivo também, seja muito bem-vindo. Para a gente dar início a este encontro, né, nós vamos pedir para que o Espírito Santo nos auxilie a ter uma terra fértil em nosso coração, em nossos sentidos, para que a gente continue compreendendo aquilo que Deus quer fazer em nós através da vida de São José. Aqueles que estão com o livro, eu queria que vocês abrissem na página 331. É uma oração, Veni Espírito Santo, Santo Espíritus. E essa oração nós iremos fazer ela cantada, uma melodia bem suave, a qual nós pediremos que o Espírito Santo venha sobre nós. Eu queria que vocês pudessem ficar de pé, na página 331 do nosso livro. Enquanto o Ministério de Música vai puxar a melodia, o tom, que você possa ir acompanhando a leitura, mas não a leitura qualquer, para que o Espírito Santo possa vir realmente, verdadeiramente em nós mais uma vez. Apesar de nós sairmos dessa experiência já de rezar a Via Sacra, um pouco antes da Santa Missa, mas para que nós possamos permanecer nesta espiritualidade josefina, na graça de São José. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guia no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma
na santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. Amém. Pode se sentar, por favor. Mais uma vez eu quero acolher você que nos acompanha pela Rádio Nova Aliança, pelo canal do YouTube, canal da rádio, e também pela 103.3 da Rádio Nova Aliança. Você é muito bem-vindo à Paróquia São José Operária através dos meios de comunicação. E para darmos início à nossa formação com o tema São José, um dos santos, maiores de todos os santos depois da Virgem Maria, eu queria chamar a Virgínia, consagrada da comunidade Vida Nova, que ela vai ministrar para nós esta formação. E eu queria que você rezasse, pode ficar sentadinho mesmo, uma Ave Maria, pelo dom da vida dela, né? São José, mais do que ninguém quis esta mulher aqui esta noite, e ela vai falar no decorrer dessa pregação o porquê. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Seja bem-vinda, Virgínia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Uma alegria estarmos aqui para falar do glorioso São José. Como o João falou, meu nome é Virgínia. Eu sou missionária da comunidade católica Vida Nova há 21 anos. Eu sou celibatária e eu sou uma das melhores amigas de São José. E nós vamos começar fazendo uma oração. A oração está na página 323. É o Lembrai-vos. Página 323. Memorare a São José. Vamos rezar? Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Glorioso São José. Então, o tema dessa noite é São José, o maior de todos os santos, depois da Santíssima Virgem. Então, eu não vou ficar repetindo durante a noite o depois da Santíssima Virgem. Todos aqui já sabem que é depois, concordam? Então, eu não vou ficar toda hora repetindo isso, tá bom? Já está tudo certo. Gente, eu tenho como missão pessoal, né? Eu sou da comunidade Vida Nova. Minha comunidade tem um carisma de cura, mas eu tenho como missão pessoal, 2 missões pessoais que Nosso Senhor me deu. Uma é divulgar a devoção ao glorioso São José, e a outra é divulgar a devoção à misericórdia divina aos moldes de Faustina. Então, é uma alegria muito grande todas as vezes em que alguém me chama para falar de São José. No sábado passado, eu sofri um acidente de carro. Eu estou toda mais... Falar dói, respirar dói, me mover dói. Eu estou com uma marca de cinto aqui. E eu estava falando para o João e para o padre. Eu desmarquei todas as missões até domingo, menos essa que era de São José. Não dá para perder chance e oportunidade de falar do Pai de Jesus, do meu Pai, do nosso Pai.
E vocês estão vendo como que a igreja agora, nesses últimos tempos, tem falado mais? A figura de José está aparecendo mais, não é verdade? E quantas bênçãos, quantas maravilhas estão acontecendo na igreja por conta do nosso gloriosíssimo Pai, São José. Então, vou falar um pouco para vocês dele e também vou dar testemunho da minha experiência com ele. Quando eu conheci São José, eu tinha uma imagem dele como um figurante na história da salvação. José, para mim, era aquele José do presépio. Tinha que esconder o milagre. Tinha que esconder o que tinha acontecido com a Virgem de ter concebido pelo Espírito Santo. Então, Deus pegou alguém, vamos esconder a história. Para mim, São José era esse. E no ano 2000, ou seja, há 25 anos, nós nos tornamos melhores amigos, quando eu comecei a conhecê-lo um pouco mais. E nesse ano, um amigo meu me deu um livro, me emprestou um livro para ler, chama São José Não Falha. Eu li esse livro naquele tempo e li uma história, e essa história ficou marcada. E olha a história, essa é uma história real, aconteceu na década de 80. Os Carmelos do mundo inteiro são dedicados a São José. Se você for em qualquer Carmelo, se você for no Carmelo aqui no Lago Sul, você vai ver a Virgem do Carmo e o glorioso São José no mundo inteiro. Por quê? Teresa d'Ávila, quando fez a reforma do Carmelo, ela era muito devota dele, ela colocou o Carmelo sob o patrocínio de São José. E as carmelitas, elas têm um costume que vem desde Teresa d'Ávila, que é todas as necessidades que elas têm, elas escrevem num papelzinho e colocam embaixo da imagem de São José, pedindo para ele. Teresa d'Ávila ensinou isso, foi passando, virou uma tradição no Carmelo. E o que aconteceu? Nesse Carmelo, na Espanha, década de 80, um Carmelo que estava passando por dificuldades financeiras muito grandes. E a maior parte do alimento era leite. Era leite no café e leite à noite. E no almoço, uma sopinha rala. Mas terminou o café da manhã, a madre que cuidava da cozinha chegou para a madre superior e falou assim: irmã, nós não temos mais leite. O leite acabou. E a irmã, vendo aquela situação, nessa hora estava passando uma noviça. Era uma noviça recém-transferida. Ela tinha chegado há poucos dias no Carmelo. A madre superior chamou ela e falou assim: minha filha, escreva para São José e coloque atrás do quadro, lá era um quadro, que nós estamos precisando de leite. Tá bom. Deu o horário do almoço. Elas estavam tomando aquela sopinha quando tocou a campainha do Carmelo. E a irmã que cuidava da portaria foi ver. Nos Carmelos, como aqui em Brasília, também vocês podem ver isso, o povo pode participar da missa com elas, né? Elas ficam na cela e a gente na igreja. Nesse Carmelo também podia isso. E tinha um senhor que participava das missas lá aos domingos. Então ele chegou e pediu para falar com a irmã, através da cela. E ele falou: irmã, é o seguinte, eu vim me despedir, eu nunca mais virei a missa aqui, porque fui transferido no meu trabalho, eu vou para uma outra cidade. E eu vou morar num condomínio fechado, e eles não aceitam animais domésticos. E eu tenho um gato que eu amo muito, esse gato. Então eu queria saber, irmã, se a senhora aceita ficar cuidando do meu gato, porque eu não tenho com quem deixar meu gato. E a irmã, gente, a madre superiora, ficou assim: nós não temos pra gente. Mas ela pensou: um gatinho é uma criatura de Deus, eu vou aceitar. Falou: tudo bem, deixe seu gatinho conosco que a gente vai cuidar. Ele: irmã, tem uma outra coisa, eu mexo com leite. E eu estou aqui com meu caminhão com carregamentos de leite. A senhora aceita? A irmã: aceito. E ficou toda feliz. Gente, a noviça era recém-transferida. A irmã não conhecia ela direito. Quando a irmã foi ver, a noviça era analfabeta. E como ela não sabia escrever, ela desenhou um gatinho bebendo leite. São José mandou o gato e São José mandou o leite. Quando eu li essa história, eu fiquei assim: pera lá, até gato ele está dando? Então, a minha devoção por ele começou de eu pensar nele no dia do nascimento de Nosso Senhor, e logo ouvi essa história. E aí, o que eu fiz? Abusada como sou, vou fazer experiência. E tá.
E o tempo foi passando, eu fui me aprofundando, tudo quanto é livro que tinha em português dele, eu lia e eu comecei a conversar com ele, ia rezar, ia fazer novena. E aí eu me auto-intitulei a melhor amiga dele. Tem gente que fica assim, como é que você sabe? Eu falei, eu me sinto. São João Evangelista não fala, o discípulo amado? Sou a melhor amiga. Me sinto, né? E aí a gente começou, e eu entrei na comunidade Vida Nova. Eu entrei na Vida Nova há 21 anos. Quando eu entrei na Vida Nova, passou um pouco tempo, conheci João, começamos um trabalho, fazíamos evangelização juntos. João era da Nova Evangelização. Depois conheci o Padre Ricardo também através do João. Mas fui a primeira vez que eu fui coordenar a comunidade. Fui coordenar a nossa chácara. Não sei se alguém aqui conhece a comunidade Vida Nova. Conhece? Lá no fim do Recandazemas, fundada pelo Dom Giovanni. E na época que eu coordenei a chácara, nós éramos umas 30 pessoas morando nessa chácara. 4 casais, um casal ia se mudar, que era Tomé e Amélia, a Penha conhece, e tinha os pedreiros, que estavam fazendo a casa deles lá. Vocês sabem como pedreiro come, né? E fez um trato, a comunidade fez um trato. Para diminuir a diária, dava o almoço dos pedreiros. Eu era responsável por dar comida para 30 pessoas e 6 pedreiros. E nós ganhávamos, gente, R$ 150 fixos mensais. A conta não batia. Tinha que pagar gasolina, gás, remédio, comida para todo mundo por um mês. Eu fui para a nossa capela, que é de São José, peguei a imagem dele, coloquei embaixo do sacrário, peguei a imagem de Nossa Senhora, coloquei embaixo do sacrário e falei, vamos conversar nós 4. Eu, Jesus, José e Maria. Eu falei, é o seguinte, não sei administrar, sei pedir. São José, o senhor vai ser o econômico da casa. Virgem Santíssima, a senhora vai me ajudar a falar com ele para ele conseguir as coisas. E Nosso Senhor, como um bom filho, vai obedecer os pais. Tudo certo? E o que eu fiz? Lembrei da história. Fiz uma lista e escrevi o que eu queria de coisas materiais para a comunidade. Quero verdura toda semana, quero legumes, frutas, dinheiro para gás, dinheiro para remédio. Coloquei todas as coisas. Eu pensei, quer saber, o nosso jogo de sofá tá velho. Quero um jogo de sofá. Ah, não, quero mais um fogão, quero um novo micro-ondas, quero uma geladeira, quero um freezer. E falei, bom, já que eu tô nisso aqui, quero um carro. E escrevi. Aí do outro lado eu coloquei a parte espiritual. Perdão, conversão, missão, santidade. Enrolei papelzinho, coloquei embaixo da imagem dele. Gente, na quarta-feira, vocês sabem que quarta-feira é o dia que a igreja dedica ao glorioso. Na quarta-feira chegou uma Kombi na comunidade e falou o seguinte, queria falar com o coordenador da chácara. Aí me chamaram, olha, essas compras são para você. Uma Kombi lotada de fruta, verdura, legume, tinha um monte de coisa, pão. Aí eu, desculpa, eu não comprei, não é para mim. Não, é para você. Eu falei, tá dizendo que nome aí? Tá dizendo coordenador da chácara da comunidade Vida Nova. Eu falei, não, sou eu. Mas eu não comprei. Não é para pagar, não. É só para receber. Aí eu, quem mandou? Não posso dizer. Todas as quartas eu recebia uma Kombi. E detalhe, vou contar um detalhe para vocês. Isso não é exemplo a ser seguido. Isso é o que aconteceu comigo. Eu amo requeijão cremoso Itambé. Eu amo. E aí, toda quarta, gente, vinha na Kombi um pote de requeijão cremoso Itambé. E na minha listinha, eu também amo chocolate branco. Eu coloquei, se der de vez em quando, chocolate branco. Vinha muito chocolate branco e a comunidade ficava indignada. Porque a comunidade gosta de chocolate preto e eu branco. E vinha chocolate branco. E assim foi o ano inteiro. Nós ganhamos dinheiro para gás, nós ganhávamos remédios, veio o dinheiro para gasolina, a comunidade comia muito bem. Nós fazíamos salada de fruta. Não sei qual a realidade financeira de vocês, mas pobre não come salada de fruta. Porque não tem dinheiro para fazer uma salada. Nós comíamos toda semana, porque o Glorioso mandava uma Kombi lotada de coisas. No fim do ano, Dom Giovanni chega para mim e fala, Virgínia, olha, sua última semana de coordenação, né, passou esse ano, ano que vem é outra pessoa. E aí eu fui agradecer ao Glorioso. Falei, olha, muito obrigada por este ano onde o Senhor me abençoou. E
Chegou a quarta-feira, veio a Kombi. O motorista falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que mandou disse que é a última vez que a Kombi vem. Era a minha última quarta de coordenação. E tudo que eu coordeno na minha vida, quem coordena é ele, quem manda é ele. Aí eu, por favor, me conta quem foi. Não posso contar. Me conta, me conta. E fiquei insistindo, e eu sou perturbadora. E fiquei insistindo, aí ele falou assim, olha, o motorista falou assim para mim, deixa eu te dizer. Ele mandou eu te dizer que se você insistisse muito para saber quem foi, era para eu te dizer que quem mandou foi São José. E aí eu olhei a minha cartinha para o Glorioso. A gente não tinha ganhado só vários fogões, jogos de sofá, micro-ondas, tinha toda a abundância. A comunidade cresceu em missão, foi tanta bênção. Mas eu olhei no finalzinho da minha lista, tinha um pedido que eu tinha feito, lembra? Um pouco maior, era o quê? Carro. Eu cheguei para ele, nossa, é pai de Jesus, esposo da Virgem, fez tantas coisas, não conseguiu dar um carro. Ainda falei assim com ele, falei, mas tudo bem, Glorioso, às vezes não era, né? Não era para nossa salvação, tá valendo, obrigado, o Senhor deu tantas coisas. Era terça-feira. Dom Giovanni celebrava uma missa com oração de cura e libertação lá em Taguatinga. Estávamos lá na missa, e aí o padre Rambo aqui da Nazaré tinha feito uma rifa para ajudar uma reforma da paróquia e vendeu muito lá, então ele quis fazer o sorteio da rifa lá. E nós compramos alguns, era R$ 5. Quando foi fazer o sorteio, quem ganhou o carro? A comunidade Vida Nova. No dia que eu falei para ele, difícil dar um carro, né? Então, gente, assim começou minha devoção a ele. Por conta de uma história, de um gatinho, de um leite. E eu fui percebendo o tanto que esse santo é poderoso. O nome dele significa Deus dá em abundância. É o que significa José. E de fato Deus deu em abundância. Porque ele recebeu os maiores tesouros do céu. Ele foi o mais rico de todos. Ninguém nunca foi e será tão rico como ele. Porque ele recebeu quem? Jesus e Maria. Então os maiores tesouros do céu foram dados a ele. E é por isso que ele é um santo generoso, porque ele recebeu aquilo que ninguém no mundo vai receber mais. Ele foi o responsável por cuidar de Nossa Senhora e de Cristo. E vejam, se temos a Santíssima Virgem como a mais santa, mais bela, mais perfeita das criaturas, quem é o glorioso? Quando nós pensamos na Virgem, nós começamos a pensar na dignidade desse homem, porque era um homem que merecia tê-la como esposa. Tem noção? Este homem mereceu ter como esposa a mais linda, mais santa, mais pura, mais adoradora, mais serva, mais perfeita de todas as criaturas. Aí, você já pensa, era alguém realmente muito especial. Mas aí vamos além. Ele mereceu ter o Filho de Deus como filho dele. Agora, a situação fica um pouco mais profunda e mais pesada. Por quê? A gente pensa nos santos, né? Eu, por exemplo, eu sou doente por Faustina. Aí temos São Francisco, Santo Antônio, São Bento, Tomás de Aquino. Quando a gente vai colocando os santos, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, a gente vê o quê? Uma característica básica dos santos. Eles seguiram Jesus. Eles imitaram Jesus. Não é uma característica básica de todos esses santos? E São José? Seguiu Jesus? São José imitou Jesus? Não. No caso do glorioso, foi o contrário. Deus menino, seguiu José. Deus menino imitou José. Só de nós pensarmos nisso, não tem como não ver que ele foi o maior dos santos. Só de pensarmos isso. A Trindade, ao fazer o glorioso, fez de um jeito sabendo que o menino Deus obedeceria e imitaria a forma dele pensar, a forma dele agir, a forma dele se relacionar com mulheres, com o trabalho, com os homens. Então vejam que grandioso.
O menino Deus, a quem amamos, servimos, seguimos e imitamos, olhou, quando era pequeno, por ser um homem como nós, e por ser um homem de verdade, ele olhou para um homem adulto e ele imitou. Ele aprendeu a falar ouvindo esse homem. Ele aprendeu a rezar de acordo com as leis judaicas e aquela religião, ouvindo esse homem rezar. Ele aprendeu a tradição com esse homem. Ele aprendeu a tratar as mulheres com esse homem. Ele aprendeu a ser justo com a justiça humana com esse homem. Então tem noção do que São José foi. São José não foi um figurante na história da salvação como eu pensava. E como muitas vezes nós pensamos. São José é aquele que Deus pegou só para esconder o mistério da Virgem, não? São José foi o santo responsável por formar a humanidade de Deus. Deus sempre foi Deus. Ele não teve início, sempre soube ser Deus. Mas na plenitude dos tempos, quando ele se encarnou no seio da Virgem, ele teve que aprender a ser homem. Como nós temos que aprender a ser homens e mulheres. Até hoje, quantas ações desumanas nós temos, não é verdade? Quantos pensamentos desumanos, atitudes desumanas. Cristo também teve que aprender a ser homem. E ele aprendeu com São José. Como que sabemos que tipo de homem São José foi? Olhe para Cristo. Por quê? Cristo era o filho perfeito. Obedecia em tudo aos pais. Seguia os pais. Cristo é o conjunto da educação e do amor de São José e de Nossa Senhora. Como terá sido São José aqui na terra? Olhe para Jesus. Ele foi justo. Como o Evangelho fala, José que era um homem justo. Olha o jeito que Jesus tratava as mulheres. Aprendeu com o Pai. Olha o jeito que Jesus trabalhava. E ele era conhecido, e glorioso era conhecido. Não tem uma palavra no Evangelho que fala, Jesus, o filho do carpinteiro? Era conhecido. Aprendeu a trabalhar. Aprendeu a lidar com as mãos, com o pai dele. São José, eu fico pensando, se ele foi responsável por formar a humanidade de Cristo, se ele conseguiu fazer Deus ser humano, ele pode fazer isso comigo, que já sou humana. Santa Teresa d'Ávila, uma das maiores devotas do glorioso de todos os tempos, ele fala, olha, olhamos para a Sagrada Família, e a Sagrada Família, ela é composta de São José, a Santíssima Virgem e o menino Jesus, não é verdade? Quando nós olhamos para a Sagrada Família, quem é o mais santo? Jesus, porque é Deus. E depois? A Virgem Santíssima. E depois? O glorioso. Mas quem era o chefe da Sagrada Família? São José. O chefe era São José. O mais santo era o menino, depois a mãe, o chefe era o pai. Quem guiou a Sagrada Família? São José. Ele foi declarado padroeiro da Igreja Católica. João Paulo II, numa das homilias sobre ele, fala o seguinte, a Igreja Católica, quando ele foi declarado padroeiro, João Paulo falou assim, a Igreja Católica é como uma grande paróquia. E o santo que dá o nome a essa paróquia é São José. Nós temos isso numa das homilias de João Paulo II, hoje santo, e propagou muito a devoção ao glorioso São José. E, gente, São José, ele é tão forte, ele é tão especial. Nesse livro, não sei se todos compraram, ano passado eu fiz a consagração através desse livro, montei uns grupos, foi uma bênção, mais de 5.000 pessoas ao redor do mundo, a gente se consagrou juntos. Esse ano eu estou conduzindo a Quaresma de São José. Nesse livro tem textos belíssimos. A leitura desse livro é espetacular, textos maravilhosos. E a gente vai lendo e a gente vai vendo que era um homem, porque ele teve que sair da sua cidade, fugir para o Egito, não era carro. Eles não iam de carro, eles não iam de avião. Foi difícil a travessia para o Egito. E quem defendeu Jesus e Maria do frio da noite, do calor do dia, dos assaltantes e dos bichos? Não era um idoso. Não era um homem velho. Quem defendeu era um homem jovem.
Foi o glorioso São José. E é tão maravilhosa essa história quando nós pensamos dele indo para o Egito. Vejam só, ele foi para um outro país, que tinha uma outra língua. Então São José, ele não tinha dinheiro, ele não tinha trabalho, ele não tinha casa, ele não conhecia a língua quando ele foi para o Egito. E a gente vê a prontidão. O anjo falou, Herodes quer matar o menino. Pega o menino e sua mãe e vai. Ele acordou na madrugada e não pensou duas vezes. Deus não mandou? Deus mandou, ele foi. E aí a gente vê o seguinte, São José não tinha o domínio da terra do Egito. Não tinha o domínio da língua, não tinha domínio da casa, não tinha domínio do lugar, não tinha amigos, não tinha nada. O que São José tinha? São José tinha no colo dele aquele que tem o domínio de tudo em suas mãos. São José tinha no colo dele Deus. E por que era um homem que não tem medo? E todo devoto de São José, ele participa dessa palavra que ele ouviu do arcanjo Gabriel, não temas, José. José é um homem extremamente corajoso e ele passa isso para nós devotos. Por que José não tinha medo? Quem que ele carregava no peito, gente? Jesus. Ele não conhecia a língua, mas ele carregava o verbo de Deus no peito. Ele não conhecia o espaço, ele carregava o dono do espaço. Ele não conhecia as pessoas, ele carregava a vida. Então ele não tinha medo de nada, porque independente daquela escuridão que ele atravessou, do calor, do frio e de tudo o que ele estava enfrentando, para proteger Nossa Senhora e Jesus, ele carregava nos braços o Senhor do universo. Aquele que tinha o domínio de tudo. E que era uma criança. E como criança, tem a imagem mais comum de São José. Nós temos aqui uma imagem belíssima que é de São José operário, que diz muito sobre nós. Porque ele foi um grande operário na alma de Cristo, de Nossa Senhora e na nossa. Mas a imagem mais comum, que nós vamos celebrar inclusive agora, no dia 19 de março, é o título maior dele, que é uma solenidade que corta a quaresma. José, esposo de Maria. E essa imagem, ele com o menino Jesus no colo, né? Não é a imagem mais comum que nós temos dele? Uma imagem linda. Se nós começarmos a refletir sobre essa imagem, é uma imagem maravilhosa. Aí você pensa o quê? Cristo, Deus, Senhor, Criador, Salvador, encontrou repouso nos braços de José. Cristo descansou nos braços de José. Cristo dormiu nos braços de José. Cristo, passando por essa travessia difícil de estar muito quente, ou de estar muito frio porque era deserto, de possível medo de não conhecer espaço, e ele era uma criança. Cristo, ele teve o abrigo nos braços de José. Nós somos cristãos. Cristão segue Cristo. O que Nosso Senhor nos ensina? No deserto de nossa vida, no medo, no frio, no calor, na falta de providência, quando tudo está complicado, está difícil, nós precisamos encontrar abrigo nos braços de José. José defendeu Jesus e Nossa Senhora de tudo. E no mundo de hoje, um mundo em que nós vemos tanta depressão, tantas dores emocionais e espirituais, onde temos tantas síndromes, ele é uma resposta também. Por quê? No mundo de hoje, onde tantas pessoas se perguntam para que eu estou vivendo, por que eu vivo, por que eu vivo isso, por que eu vivo aquilo. São tantos questionamentos, tantas angústias, tantas dores. Nós temos ele como o santo mais feliz que já existiu. Ninguém foi mais feliz do que ele. Por quê? Ele descobriu que o segredo para a felicidade não é saber por que eu vivo, para que eu vivo. Ele descobriu que o segredo da felicidade é descobrir para quem eu vivo. E ele viveu para Jesus e Maria.
Então ele foi o mais feliz. A igreja o chama, quando nós lemos e rezamos a ladainha de São José, a igreja dá para o penúltimo título da ladainha, Terror dos Demônios. Lembra? Ele é chamado Terror dos Demônios. Por quê? A igreja vai assim nos explicar. Quanto maior é um tesouro, mais forte precisa ter ser o cofre que o protege. O maior tesouro, nunca vai existir um tesouro como Nossa Senhora e Jesus. Nunca. Então, o cofre para proteger esse tesouro tinha que ser o mais forte e poderoso. Então, a igreja o chama de terror dos demônios, porque enquanto São José estava vivo, Satanás não chegou perto. Não chegou perto. Tem alguns santos místicos da igreja, alguns padres do deserto, que dizem o seguinte, que enquanto São José estava vivo, quando Satanás ia olhar para aquela família, ele via Cristo crescendo como que por uma lente embaçada. Lembram que no Evangelho teve situação onde Satanás pergunta para Cristo, quem és tu? Lembra? E esses santos padres do deserto, eles falam, enquanto o terror dos demônios estava ao lado de Cristo, existia uma lente embaçada que impedia Satanás, com seus olhares curiosos, de ver o que estava acontecendo. Cristo crescendo. Ele é chamado então de terror dos demônios, pelo tesouro ser muito valioso, então a proteção, o cofre tinha que ser muito forte. Outra, Satanás é o orgulhoso. É o principal pecado dele, é o orgulho. E São José é muito humilde. É o mais humilde, e lembrem-se sempre que é falando depois da Virgem. E a humildade, ela derruba, ela vence o orgulho. Então ele também é chamado pela igreja de terror dos demônios, porque Satanás, sendo um auge de orgulho e vaidade, São José se denominava como um simples carpinteiro. Aquela aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa. Como São José era muito humilde, era terror dos demônios, porque a humildade vence o orgulho e a vaidade. E também a igreja foi percebendo uma outra coisa. Os exorcistas ao longo dos anos. Vocês sabem que a igreja sempre teve exorcistas para libertar o seu povo de situações envolvendo o demônio, né, Satanás. Existem várias situações. Para a libertação de uma possessão, quando o espírito imundo, Satanás, ele toma posse do corpo da pessoa. E o que os exorcistas, ao longo dos séculos, foram percebendo? Esses são relatos de exorcistas do mundo inteiro, até o padre Gabriele Amorti, que foi aquele exorcista do Vaticano durante muitos anos. O que eles foram percebendo? Que quando vai fazer um exorcismo, e o padre exorcista ou o bispo começava a chamar os santos, na hora que falava o nome de José, o demônio se manifestava na pessoa. E os exorcistas começaram a perceber, então, que São José, eles foram percebendo que o demônio tinha medo dele. E que São José participava daquela oração de exorcismo. E esse é um relato, não é de agora, do padre Gabriele Amorti. É um relato de séculos, foi se juntando, se juntando. Então, pela prática do exorcismo na Igreja Católica durante esses séculos de igreja, os exorcistas foram percebendo que quando o nome dele era dito, Satanás estremecia. São Bernardo de Claraval, um grande santo, um santo mariano, um santo que foi se curvando diante dele. E quando o nome dele era pronunciado, tinha uma solenidade grande. Gente, o que ele tem aqui, ele não perdeu. É o chefe da Sagrada Família. Não morreu e está no céu com Cristo e Virgem e se tornou um igual a nós, não.
Não, ele continua sendo o pai de Jesus. E Jesus continua obedecendo ele, como obedeceu aqui na terra. Ele tem um altíssimo grau de santidade. Vejam bem, se pudesse existir no mundo algum homem mais santo, seria ele o pai de Cristo. Cristo escolheu o melhor para ser seu pai e Cristo escolheu o melhor para ser sua mãe. Ele, por ser o pai de nosso Senhor, o esposo da Virgem Santíssima, é muito poderoso. Tem muito poder diante do Pai. Era um homem cheio do Espírito e é o pai de Jesus. Cristo olhava para ele. Cristo admirava ele. Se você é um homem bom, seus filhos vão te admirar. São José era um homem bom. Cristo olhava para ele com admiração. Cristo via o que ele fazia e seguia os passos dele. Cristo se tornou um carpinteiro como ele, e até nisso ele ensinou tanto a nosso Senhor e a nós. São José tinha uma profissão muito bonita, né? Carpinteiro. Ele era um artesão, ele mexia com arte e com as mãos, o trabalho das mãos era o que ele mexia. E a única escola que nosso Senhor frequentou foi a carpintaria de José. Ali ele cresceu, ali ele se desenvolveu, ali ele aprendeu a ser homem. Ali ele foi aprendendo com o pai dele um ofício que desse dignidade à sua vida humana. Porque Cristo tinha uma profissão e aprendeu com o melhor. Aprendeu com o melhor. E o interessante é que naquela época, naquela terra, eles mexiam com pregos, eles mexiam com martelo, eles mexiam com pedras, eles mexiam com madeira. Cristo cresceu mexendo em tudo isso. São João vai nos falar na sua carta que Deus é amor. Deus é amor e tudo que Deus faz é com amor. Deus amou o trabalho. Ele amou tudo aquilo que ele foi aprendendo naquela carpintaria. E ele foi aprendendo com o pai dele a pegar coisas sem utilidade e transformar. Ele aprendeu a dar utilidade a coisas que estavam praticamente perdidas. Ele aprendeu isso com o pai dele. Porque, na verdade, Cristo seria o carpinteiro de nossas almas. Ia pegar o nosso coração sem utilidade, lascado, cheio de feridas. E ele ia lapidar. Cristo aprendeu com o pai dele. E no momento mais dolorido da vida de nosso Senhor, na sua cruz, ele, ao ser pregado na cruz, e quando os pregos, o martelo começou a bater nos pregos, pregar os braços de nosso Senhor, pregar os pés de nosso Senhor, aquele barulho não era desconhecido para Cristo, não. Desde pequeno ele ouviu aquele barulho. Desde pequeno ele amou aquele trabalho. Até isso a profissão do pai dele ensinou para ele. Amar os instrumentos que o matariam depois. Era tudo amor. Tem um dos textos aqui, belíssimo, que ele vai dizer que São José não estava na cruz. É tão lindo, o autor vai falar. Ele estava assim. Ele estava no coração de Maria e ele estava no coração de Jesus. Ele estava. Ele estava. E alguns santos, eles ousam até dizer que era necessário que São José morresse antes. E eles explicam. José foi feito de uma matéria muito diferente de todos os outros homens. Muito diferente. José foi feito aos moldes de Deus Pai. Porque ele seria o pai aqui de Cristo na terra. E ele foi feito para amar, guardar, proteger. Enquanto José estava vivo, existia algo na essência dele, no corpo, na mente, no coração, no espírito, que não deixava Satanás chegar perto. A qualquer perigo, ele entrava no meio. Herodes, ele com aquele decreto, ele matou todas as crianças de 2 anos para baixo. Jesus não. Por que Jesus não morreu? Ele estava no colo de José. Então José, ele foi feito para proteger com a vida nosso Senhor. O que muitos santos místicos da igreja nos dizem? Quando chegasse a hora,
se ele estivesse vivo e chegasse a hora, e ele não era um fracote, era um homem forte, era um carpinteiro conhecido, e não era um homem velho. E quando o Judas viesse traí-lo e os soldados chegassem, São José não ia aceitar numa boa, era o filho dele. Ele foi criado para proteger aquele menino de tudo. Quem é pai aqui, levanta a mão. Pais, levantem as mãos. Se alguém bem ruim, chega para matar o seu filho inocente, e você tem condições de livrar o seu filho, pais, vocês vão livrar seu filho, os seus filhos, ou vocês vão ficar quietos? Vão, não vão? Vão combater? Pais, vocês vão combater? O glorioso muito mais do que vocês. Porque era um homem santo e foi feito para proteger nosso Senhor. Então, era necessário tirá-lo antes. Porque tudo nele. A virgem, ela foi feita para sofrer junto. Para estar com ele junto. Para dar força, para amar. Era a unidade dos corações. O glorioso, não. O glorioso foi feito para protegê-lo de tudo. Para guardar a palavra. Para esconder a palavra. Para proteger a palavra dos inimigos da terra e do demônio. Aí, por que ele morreu antes da vida pública? Enquanto Cristo ficou escondido, precisava ser guardado, existia um selo, São José. Quando chega um momento determinado por Deus e ele tinha que se revelar, a missão dele acaba. O verbo tinha que ser revelado. Então o cofre se afasta. A palavra tinha que ser anunciada. Então aquele que aguarda se afasta. Entendem o grande mistério deste homem? É um homem santo, é um homem poderoso, e só não é devoto dele quem não o conhece. É impossível conhecer São José e não se tornar devota dele. E agora, eu quero dar um testemunho para vocês, mas eu não conheço a Assembleia, não sei se todos são dessa paróquia, e é o seguinte, são 25 anos de amizade íntima com ele. Então, eu tenho muitos testemunhos na minha vida e na vida de outras pessoas. Então, testemunhos diversos, né? Com relação a casamento, filho, droga, milagre, enfim, muitas coisas. Vou dar para vocês agora a responsabilidade de escolher. Vocês gostariam de ouvir um testemunho sobre o glorioso com relação a quê? Vocês podem escolher. Saúde? Saúde, vocês querem algo simples ou escandaloso? Escandaloso, tá. Então vamos. Porque às vezes o simples, por exemplo, simples, eu sábado, num acidente pavoroso, fiz uma tomografia, não deu nada. Tô morrendo de dor. Mas não tive nada, fui protegida da morte. Glória a Deus, e eu sei que foi o glorioso. Esse é algo simples. Mas vamos agora pedir algo escandaloso. Vamos para o escândalo? Vamos. A minha comunidade, a sede é no Recanto das Emas, mas nós temos uma casa de missão em Taguatinga. E eu morava nessa casa de Taguatinga, e todas as terças à noite nós tínhamos essa missa que o Dom Giovanni, antes de ser bispo, celebrava com oração de cura. E estou chegando da missa em Taguatinga, eram umas 11 horas da noite, e vejo um casal na porta da nossa casa. E um carro estacionado, um casal do lado de fora, eu já olho assim com um pouco de medo, gente, 11 horas da noite, o ambiente lá não é tão tranquilo. E aí eu cheguei e falei assim, pois não, viemos procurar uma Virgínia, é daqui? Eu sou eu. Então, fulano de tal mandou a gente procurar, você pode nos atender? Gente, eu extremamente cansada, depois de uma missa com oração de cura e libertação, 11 horas da noite. Mas eu pensei, se tem um casal 11 horas na sua casa, não é para brincadeira. Aí entramos, fui para a capela com eles, e aí eles contaram a história, né? É o seguinte, nosso desejo era ter um filho,
né? Nós rezamos muito para ela engravidar e ela engravidou e foi a maior alegria das nossas vidas. E ela está agora com 3 meses, nós descobrimos uma síndrome. E aí é um nome muito estranho, né? É uma síndrome que o neném, ele quando nascesse ia durar no máximo 1 hora de vida. Não ia ter um braço, não ia ter uma perna, ia ter uma cavidade assim no coração, então o bebê não ia durar. E aí eles disseram o seguinte, olha, nós estamos extremamente tristes e frustrados e decepcionados e queremos abortar, mas somos católicos. Sabemos que aborto é um crime. Então a gente veio aqui para você rezar por nós, para que a gente não aborte. Na verdade não era bem para que não abortasse, era para que a gente aguente este monstro por mais 6 meses. Foi essa a expressão. E eu senti a dor daquela família, daquele casal, eu senti a dor. E eu senti a dor de Deus com aquilo, né? Então nós começamos a rezar. E como o caso era sério, eu mandei eles irem na nossa casa 1 vez por semana. E não iam ser orações longas, mas 1 vez por semana, nós 3 rezaríamos diante de Jesus sacramentado na capela. E eu sempre colocava a imagem de São José, de Nossa Senhora. E era lá, a Sagrada Família, eu e eles e o bebê. E aí era um menininho. E eles deram o nome de Henrique para o garotinho, né? E o tempo foi passando. E quando estava com 7 meses, já, eles chegaram lá com 3. Com 7 meses, eles começaram a gostar do menino. E começaram a ter amor pelo menino. Então as orações, elas fluíam de uma forma muito mais linda. Porque era rezando e eles diziam, meu filho, você é bem-vindo, você é uma bênção, você vem com uma missão. O tempo que você estiver entre nós, assim, uma grande alegria. Quando deu 8 meses, ela foi lá, já estava com a barriga grande. Ela falou, Virgínia, eu acho que nós não chegaremos aos 9 meses. Porque o caso dele é todo diferenciado, talvez a médica tire antes. E aí, eu estava com um óleo, eu comprei um livro chamado O Colecionador de Muletas e o Humilde Carpinteiro de Nazaré. Recomendo a todos. É um livro muito pequenininho, muito lindo, que conta a história do irmão André, considerado o maior devoto de São José de todos os tempos. Ele é do Canadá, que começou aquela grande basílica. E eu lendo esse livro, fala que o irmão André, ele queimava um óleo na lamparina de São José, passava nas pessoas e elas eram curadas de câncer, de muletas, cadeiras de rodas. Por isso que o nome do livro é O Colecionador de Muletas. E eu ganhei esse óleo e fui atrás, que eu nem tinha dado valor. Guardei no meu guarda-roupa. Quando eu li o livro, eu peguei o óleo e falei, meu Deus, é o óleo de São José que veio do Canadá, que um casal foi para o Canadá e trouxe para mim. Pedi para um padre abençoar. Então era essa a situação. E eles mandaram fazer um enfeitezinho de porta de maternidade, porque o Henrique não iria para casa, ele ia morrer. Então eles fizeram e me levaram. Aí eu comecei a rezar e a conversar com o bebê na barriga. Henrique, seus pais te amam. Olha só, eles fizeram um enfeite lindo. E eu fui contando, Henrique, é um barquinho. Olha que coisa linda que seus pais fizeram. E olha só, o tempo que você estiver fora da barriga, seus pais vão te amar muito. E os pais dele falaram assim comigo, Vi, consegue um padre para batizar assim que nascer. E eu combinei com um padre amigo meu, vai batizar assim que nascer, porque o Henrique vai morrer logo, né? Então os pais disseram que amavam ele, aí fizemos muita oração de cura interior, a mãe dizendo, meu filho, eu te amo, o pai dizendo, meu filho, eu te amo. E ela mostrou a última ecografia, o Henrique não tinha um braço, não tinha uma perna, e um buraco aqui no coração. Aí eu peguei o óleo de São José e eu passei na barriguinha do Henrique, da barriguinha dela, e falei assim, olha, que o glorioso São José e o seu grande devoto, o irmão André, intercedam por você, para você sentir o grande amor que seus pais têm por você, o grande amor que eu tenho por você e o grande amor que Deus tem por você. Quando você morrer, Henrique, saiba que você foi muito amado aqui na terra. Passei o óleo. No dia seguinte, ela me liga, Virgínia, a médica achou melhor tirar agora.
tá com um probleminha, negócio de líquido. Então é o seguinte, estou indo para a maternidade, nós vamos tirar. Amanhã o velório está marcado, o enterro, 10 horas da manhã. Eu queria que você fosse, que você acompanhou esses últimos tempos. Nós já contratamos tudo, já tem o caixãozinho, tá tudo certo. Mandei colocar uma imagem de São José no caixão do Henrique. Fala com o padre, seu amigo, que a cesárea vai ser tal hora em tal hospital, para ele ir e já batizar assim que nascer. Aí eu vou tentar tirar uma foto dele, te mostro, mas amanhã conto com você no enterro dele. Eu, combinado. O dia passou e tudo mais, e eu atendendo outras pessoas, fazendo outras coisas. Gente, quando deu, era 11 da noite, a mãe dela me liga gritando. E aí eu, meu Deus, deve estar acontecendo alguma coisa. A Patrícia morreu, né? Aconteceu algo. E eu falei, Dona Maria, se acalma, fala o que aconteceu, se acalma. E ela gritava, o Henrique. E eu, meu Deus, calma, o que foi? Aí ela, o Henrique nasceu perfeito. O Henrique tem os 2 bracinhos, ele tem as 2 perninhas. E quando o pai foi registrar, o nome dele é José Henrique. Aí tivemos uma situação. Chegou a época de engatinhar, o menino não engatinhava. Chegou a época de andar, o menino não andava, porque ele simplesmente corria. Este menino pulou. Ele foi do nada para correr. Ele é extremamente sapeca. E no quarto dele tem uma foto da ecografia, sem o bracinho, sem a perninha com a cava. Tem a foto do nascimento e tem uma do lado no batizado. Ele, São José, sou madrinha dele. E ele fala, quem me curou foi o pai de Jesus, que me ama muito. E ele é todo metido. Ele é uma criancinha metida. Uma vez eu levei ele numa pregação e eu fui dar o testemunho dele, né? E aí ele estava. Aí eu contei toda a história, o povo aplaudiu e no final ele se levantou e falou, e eu sou o Henrique. Na verdade, me chame de José. Ele é muito fofo. Então, queriam algo escandaloso. Está aí. Amém? E agora, eu quero deixar algo para vocês. Quarta-feira é dia de quem? Quarta-feira é dia dele. Eu vou dizer algo para vocês. Eu conversei com Deus e Nossa Senhora, não é para São José estar aqui ouvindo. Ele já tampa os ouvidos dele. O que acontece? Todo ano eu faço uma festa surpresa para ele. E eu quero convidar vocês a fazerem também. Ou aqui, ou nas suas casas. Por exemplo, que eu estou dando um curso na paróquia do Padre Lucas, lá em Samambaia. Dia 18 nós vamos fazer uma festa surpresa mesmo. Distribuímos, vai ter bolo, refri, suco, salgadinho. Uma pessoa vai fazer um bolo com a cara dele. E é o seguinte, eu entro com a imagem tampando os olhos e eu combino com Jesus. O Senhor só vai fazer ele ver quando eu destampar. Eu queria que vocês fizessem isso também. Combinem, ou aqui ou em suas casas, façam um bolo para ele. Deem presentes para ele. Aí você pode pensar, ai, mas o santo vai gostar? Pais e mães, vocês gostariam que filhos fizessem festa surpresa para você? Sim. Deem presentes, vou dar sugestões. Por exemplo, lá eu mandei eles fazerem. Você pode fazer música, cantar uma música, fazer um poema, escrever uma cartinha. Uma vez eu estava hiper apressada, eu não tinha feito nada mais especial. Passei numa padaria, comprei sonhos. Cheguei para ele e falei assim, olha, meus sonhos são teus. Entreguei sonhos para ele. Né? Uma outra vez eu estava corrida também com uma pessoa, comprei suspiros. Eu falei, olha, todos os meus suspiros. Tudo que eu fizer, eu queria isso. É teu. É teu. Seja criativo, faça um bolinho na sua casa, cante para ele, cante uma. Coloca no YouTube. Vem a missa aqui, estou sabendo que aqui vai ter várias missas, né, padre? 7, e eu tenho certeza que vai estar tudo lotado, sabe por quê? Porque devoto dele é o que não falta. E outra, ele é tão lindo, ele é tão santo, ele é tão maravilhoso e é tão poderoso. Teresa d'Ávila disse, nunca recorri a ele em vão. Dia 19 é dia de vocês fazerem as cartinhas. Façam as cartinhas. Coloquem embaixo da imagem dele e esperem ver o que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o esposo da Virgem Santíssima, poderá fazer por vocês. Ele já fez tanto na minha vida.
Ele já me salvou de morte eu não sei quantas vezes. Ele já me deu tantos presentes e o principal, Ele me leva sempre a Jesus e me leva sempre a Maria. Eu sou uma pessoa adoradora e mariana. Eu adoro Nosso Senhor todos os dias, eu rezo meu rosário todos os dias, porque eu tenho um Pai do meu lado me lembrando. O sentido da tua vida é Cristo. E você não pode largar a mãe dele, que é minha esposa. Amém? Louvado sou. E viva o glorioso São José. Uau, né? Toda vez que eu preciso conversar com Virgínia, eu chamo ela de Lírio de São José. Falo, gente, não conheço ninguém tão apaixonado a São José igual Virgínia. Virgínia, a casa de São José é a sua casa. Em nome do Padre Ricardo, em nome dessa comunidade, né, a gente está com o coração muito feliz. Eu sempre, quando estou diante de você, quando eu falo com você, eu tenho um carinho muito especial, né? A minha história passa pela sua história, pela história da comunidade Vida Nova. Eu tenho uma gratidão, você sabe muito bem disso. E Virgínia vai estar conosco de novo, tem outra data para estar aqui. E na outra data eu trarei o óleo para passar em quem quiser. Estou falando que a Virgínia é sensacional. Então eu queria que vocês ficassem de pé para a gente rezar uma Ave Maria por ela. E depois a gente vai continuar com a oração final, né, com o Adriano, os últimos avisos com o Padre Ricardo. E continuemos bebendo desta espiritualidade josefina, né, do quanto que São José é grandioso e pode fazer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Amém. Então pode sentar só um minutinho, por gentileza. Essa semana foi possível acompanhar? Olha aqui para mentir para padre é feio, hein? Acompanharam? Quem tem o livro aqui, levanta a mão. Olha, Deus seja louvado, né? Então, a gente vai continuar dando as informações ali naquele grupo do WhatsApp, ainda quem não está, ainda faço aqui votos de que o façam, ali no mural tem o QR Code, tem ali a forma fácil de entrar no grupo. Entrando no grupo fica também mais didático também passarmos as informações, né? Quero recordar que aqui em nossa paróquia nós estamos nos organizando e preparando. A partir do domingo nós iniciaremos o Tríduo de São José. Então no domingo, em todas as missas, teremos o primeiro dia. Na segunda-feira a missa, e aqui eu peço um pouquinho da atenção, na segunda-feira a missa será às 20 horas, né, e não às 19, porque estará conosco o Padre Vanja, que foi aqui vigário da paróquia, agora Santuário Nossa Senhora da Saúde, e virá presidir conosco a missa em latim. Então, né, aqueles que... Tem alguém aqui que participou de missa em latim lá nos anos 60, né, e alguma coisa, antes do Concílio Vaticano II. Então, não é aquela missa voltada, né, de costas para o povo, mas as orações, né, os cantos, né, a missa em latim. Muita gente gosta e aprecia. Então, né, Padre Vanja estará conosco na segunda-feira. Então, guardem que a segunda-feira é o único horário que muda um pouquinho, às 20 horas. Na terça-feira, horário normal, né? Então, teremos a missa às 19. Então, segunda, a missa às 6h30 da manhã e às 19. Às 20 à noite. E na terça, às 6h30 da manhã e às 19, né? Teremos, então, o terceiro dia do Tríduo. Na quarta-feira, então, é o dia que a paróquia é mais visitada, né? E eu sou muito feliz por esse dia poder acompanhar. E esse ano, darmos um pouquinho mais de missa.
Ano passado foram 5 e esse ano vamos colocar 7 missas, né? Então, dentre elas, teremos 2 horários de missa, que será presidida pelos nossos bispos, Dom Vicente e depois Dom Antônio. Então, teremos missa às 6h30 da manhã, às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, às 18 e às 20 horas. Então, na quarta-feira, também só um pouco de atenção, não teremos a missa das 19, né, que estaremos encerrando a missa das 18, e teremos a missa das 20 horas. Isso está aí nas redes sociais da paróquia, também ali no mural. Fica fácil também sei que são muitos horários, né, fica difícil agora de acompanhar tudo, mas a gente acompanhar com delicadeza, com cuidado. A Virgínia falava, né, de preparar bolo. Virgínia, aqui eu acho que não precisa preparar bolo não. Nós estamos já confeccionando os bolos de São José, muito tradicional aqui. Teve gente que já conseguiu o casamento, né? Teve gente já que, né, enfim, por esse famoso e tradicional bolo de São José, então, que nós teremos aqui. Mas, evidentemente, a maior festa, né, a sua participação também em uma dos horários das missas. Por fim, gostaria de agradecer imensamente novamente a Virgínia, né, por ter prontamente atendido, né. Hoje eu fiquei assustado quando ela disse: não, padre, eu estou no hospital, né, e estou aqui fazendo um tratamento, e hoje você está aqui, para mim é sinal de Deus. Muito obrigado. Também a Nova Aliança, que nos acompanha, né, que transmite também esse momento agora tanto pelo YouTube, como também pela 103. Né, um pouco ali sem fogo. Então, que a gente possa continuar esse nosso caminho, seja aqueles que estão se preparando porque rezaram, pensaram e desejam fazer o ato de consagração, seja também aqueles que desejam apenas também, digo conhecer e ter maior devoção a São José. Com certeza, como eu tenho falado, nós vamos ganhar muito, não sairemos dessa nossa formação da mesma forma como nós entramos, se assim também nos abrirmos e deixarmos que Deus haja em nós. Vamos ficar de pé para a bênção, pedindo a intercessão do glorioso São José. Tem uma coisa que eu arriscaria, né, de dizer, que nós podemos nos assemelhar muito à figura de São José. Evidentemente que o desejo de ser de Deus, evidentemente a fé que possa Deus permitir que cresça em nós, mas eu arriscaria em dizer que algo que possa se assemelhar à nossa vida, a vida de São José, é a humildade. Humildade. São José, né, foi um dos santos mais belos que expressou humildade, que renunciou a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Está sentado aqui nesses bancos duros, né, ou seja, acolhendo aquilo que, por exemplo, hoje a Virgínia nos trouxe, na semana que vem, né, o outro que virá. É sinal de humildade, não é sinal de soberba. Eu me recordo que, há bons anos atrás, ainda quando era seminarista, eu fui fazer uma pregação para um grupo, né, na paróquia onde eu fazia pastoral, e aí dizia a pessoa assim: eu não vou lá não, porque tudo aquilo que o tal seminarista, né, tem para dizer eu já sei. Então, né, ou seja, eu não vou gastar meu tempo lá naquilo que ele tem para falar, não. Bom, de fato, talvez o que eu falei naquele dia, talvez ela soubesse. Mas talvez se a gente, né, se expressasse um pouquinho da humildade, né, eu vou estar aqui para acolher, eu vou estar aqui para conhecer um pouco mais São José. Tenho certeza que a gente vai sair amando São José, amando a igreja, né, e procurando ser melhor como filhos de Deus e filhos de São José no dia a dia. Como de costume aqui em nossas missas, vamos pedir a intercessão de São José. Senhor, concedei-nos de São José, a quem aplicastes os mistérios da salvação, a graça de seguir colaborando fielmente na obra de salvação confiada à vossa Igreja. Dai-nos um coração puro, generoso e humilde, para aprendermos de São José, a sermos seguidores de Cristo. Bastam as virtudes comuns, humanas, simples, porém autênticas e verdadeiras. Amém. Glorioso São José,
O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso. Pai, e Filho, e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Recordo do lanchinho que nós temos aqui no nosso lado, do meu lado, né, direito, né, aqui de vocês ao esquerdo, né? Então, temos o lanchinho, então que a gente possa passar lá, né? Uma boa noite a todos, um bom final de semana, e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe.